Olá! Hoje a gente vai investigar um verdadeiro caso arquivado, só que em escala planetária. É um mistério que começa dezenas de milhares de anos atrás, numa época em que gigantes caminhavam pela Terra e que, de repente, simplesmente desapareceram. Vamos mergulhar nessa história. E essa é a grande pergunta que guia a nossa análise. Porque, olha, não se trata só de uns animais que sumiram no mapa. A questão é como o desaparecimento desses gigantes, acabou reescrevendo as regras do jogo da vida no nosso planeta inteiro. Bom, para entender esse mistério, a gente precisa voltar para a cena do crime. E que cena! Estamos falando do Pleistoceno Superior. Um mundo que, sinceramente, era bem diferente do nosso, sabe? Era povoado por uma megafauna que hoje em dia, nossa, parece coisa de filme de fantasia. E vamos começar conhecendo uma das nossas vítimas, o mamute lanoso. Pensa num bicho de 10 toneladas, mas ele não era só um animal enorme, não. Ele era um verdadeiro engenheiro de ecossistemas. Com cada passo, ele ajudava a manter as pastagens abertas, e isso sustentava um monte de outras espécies. E quem estava no topo dessa cadeia alimentar? O predador máximo, o tigre dentes de sabre. A presença dele era fundamental porque ele controlava as populações dos grandes herbívoros. Era uma peça, nossa, crucial para o equilíbrio de tudo. E que tal essa ideia? Um animal do tamanho de um elefante que, na prática, era uma espécie de jardineiro continental. É isso que as preguiças gigantes faziam. Elas eram dispersoras de sementes essenciais, levando a vida vegetal para todo lado, por distâncias enormes. E então, num piscar de olhos, geologicamente falando, claro, tudo mudou. O colapso foi incrivelmente rápido. Pensa só, em alguns milhares de anos, um mundo que existiu por milhões de anos foi completamente desfeito. Os gigantes, simplesmente, sumiram do mapa. Ok, então a gente já tem as vítimas e a linha do tempo. Agora, a investigação de verdade começa. E por décadas, os cientistas debateram duas teorias principais. É como se eles estivessem olhando a ficha de dois grandes suspeitos. De um lado da mesa, o suspeito número 1, as mudanças climáticas. Bem drásticas, por sinal. O fim da Era do Gelo basicamente redesenhou o mapa do mundo e mudou radicalmente onde tinha comida. E do outro lado, um predador novo, super inteligente e que estava se espalhando pelo globo. O ser humano, claro, com suas técnicas de caça cada vez mais sofisticadas. Então, qual é o veredito hoje em dia? Bom, parece que não foi um único culpado. A visão mais aceita pela ciência é que foi, na verdade, um golpe duplo. A mudança climática deixou os gigantes mais fracos, mais vulneráveis, e aí a pressão da caça humana veio e deu o golpe de misericórdia. Mas olha, a história não acaba por aí não, porque a verdadeira dimensão do que aconteceu não é só descobrir quem matou os gigantes, é entender as consequências disso. O verdadeiro crime, digamos assim, foi o que aconteceu depois, uma reconfiguração total do planeta. E a pista mais importante está neste número, 44 quilos. Porque essa extinção não foi aleatória, de jeito nenhum. Ela foi muito seletiva e mirou, de forma desproporcional, em animais com mais de 44 quilos. Ou seja, os verdadeiros pesos pesados do planeta foram os alvos principais. E isso iniciou um efeito dominó catastrófico. Pensa comigo, os grandes herbívoros desaparecem. Com isso, os grandes predadores ficam sem comida e também desaparecem. Sem os jardineiros gigantes espalhando sementes, a vegetação muda completamente. E sem esses animais enormes para transportar nutrientes, os solos ficam mais pobres. A teia da vida foi literalmente rasgada. E o resultado de tudo isso? Um mundo fundamentalmente diferente. O mundo que a gente conhece hoje, na verdade, nasceu das cinzas dessa grande extinção. E ele carrega as cicatrizes desse evento até hoje. E aqui a gente chega no ponto que é talvez o mais importante de toda essa análise. É um conceito chamado perda de interações. Pensa assim, quando uma espécie é extinta, não é só ela que se perde. São todas as suas conexões únicas que desaparecem junto. Quem ela comia, o que comia ela, as sementes que ela espalhava. O dano real não foi só apagar um nome de uma lista, foi apagar todas as linhas que conectavam a grande teia da vida. E a escala dessa perda de conexões é impressionante. O número de espécies que desapareceu já foi enorme, claro, mas a perda das interações ecológicas foi muito, mas muito maior. As pesquisas mostram que mais da metade de todas as conexões podem ter sido perdidas.
E isso, claro, deixou os ecossistemas que sobraram bem mais frágeis. O resultado? Um mundo totalmente reconfigurado. Um lugar mais simples, mais fragmentado. As teias alimentares, que antes eram super robustas, todas conectadas, se tornaram mais modulares. O que isso quer dizer? Basicamente, mais isoladas umas das outras. E um sistema assim, mais isolado, é muito mais vulnerável a qualquer novo problema que apareça. Mas e daí? Por que isso tudo importa hoje? Importa porque os ecossistemas que a gente vê por aí, eles não são a norma histórica do planeta. Eles são, na verdade, a exceção. São o resultado direto daquele evento de extinção lá de trás. Uma boa metáfora para pensar nisso é a de que a gente vive num ecossistema fantasma. A gente até vê as árvores, os rios, os animais que sobraram, mas a gente não vê mais as incontáveis interações que foram perdidas para sempre. E eram justamente essas conexões que faziam o sistema original ser tão forte, tão resiliente. Essa tabela aqui mostra um antes e depois que é, assim, de cair o queixo. Olha só as Américas e a Austrália. A diversidade de animais gigantes foi praticamente dizimada. Agora, olha para a África. É o único continente que conseguiu manter grande parte da sua megafauna original. É quase como uma janela para o passado, uma chance de ver um pouco do que o resto do mundo perdeu. E tudo isso nos traz a uma reflexão final, né? A grande extinção lá do Pleistoceno ensina uma lição muito clara. Tirar as peças maiores de um ecossistema gera consequências em cascata, que são duradouras e muitas vezes imprevisíveis. A pergunta que fica no ar é: agora, enquanto a gente enfrenta a nossa própria crise de biodiversidade, será que estamos fadados a repetir os mesmos erros? A investigação, de certa forma, continua,